Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Roteiro tem por título Além da Morte. O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Passa o corpo em trânsito para a natureza inferior que lhe atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia de círculo de valores e imagens das quais se faz o centro gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Dentro de nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. A mente primitivista de um mono, transposto o limiar da morte, continua presa aos interesses da furna, que lhe consolidou os hábitos instintivos. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Assim também na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita civilizada além do sepulcro circunscreve-se ao círculo das concepções que mentalmente pode abranger. A residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações, demoramos-nos onde supomos o centro dos nossos interesses, facilmente explicável assim a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte. A escravidão ou a liberdade residem no imbo de nosso próprio ser. Corre a fonte sob a emanação de vapores de sua própria corrente. Vive a árvore rodeada pelos fluidos sutis que ela mesma exterioriza através das folhas e das resinas que lhe pendem dos galhos e do tronco. Permanece o charco debaixo da atmosfera pestilencial que ele mesmo alimenta e brilha o jardim sobre as vagas do perfume que produz. Assim também a terra, com seu corpo ciclópico, arrasta consigo na infinita paisagem cósmica o ambiente espiritual de seus filhos. Atravessado o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. A criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos. O cérebro desvairado, entre indagações descabidas, não foge de imediato ao poço de obscuridades que lhe submergiu. E a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores, nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles os quais simpatizam e a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afina. A necessidade do evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo, inadiável. Com a boa nova, no mundo abençoado e fértil de nossa doutrina de luz e amor, possuímos a estrada real para nossa romagem de elevação. Durante muito tempo, o homem acreditou que a morte faria alguma coisa de milagroso na vida da pessoa. Que a pessoa se transformaria, alguns acham que se transformaria em anjo, outros achavam que se transforma em demônio, ou então as pessoas acreditam simplesmente que depois da morte você é condenado eternamente ao céu ou ao inferno, e eternamente, sem recursos, como se Deus fosse um tirano em que não aceitasse em momento nenhum perdão a ele mesmo que, através de seu filho, pregou o perdão 70 vezes 7. E o que é que acontece? O que é que os espíritos vêm dizer para a gente? Olha, a morte é simplesmente você deixar esse corpo e continuar a sua vida em uma outra dimensão. E hoje se fala em multi-universo porque a nossa física está chegando nisso e a nossa ciência em breve vai ter mais provas incontestes dessa realidade. O que acontece, o Emmanuel tentou aqui trazer para a gente de maneira muito clara, é que a gente vai chegar do outro lado da vida exatamente da maneira que a gente está aqui agora. E aquela pessoa que ainda tem aquele pensamento muito pequeno, ainda está simplesmente pensando na sua casa, na sua aldeia, na sua tribo, o centro da preocupação dela continuará sendo a casa, a aldeia, a tribo e todos os seus problemas. Aquela pessoa que já começou a ter uma visão mais ampla do universo, já vai começar a buscar novas coisas, já vai começar a entender
que a gente consegue, através da felicidade dos outros, a nossa felicidade, como diz o Emmanuel aqui também. E vai acontecer também com muitos que estão estudando os postulados espíritas, estão atenciosos às informações que os espíritos trazem através dos livros para a gente vai chegar lá do outro lado querendo conhecer coisas novas e vai perceber que o caminho não está aberto para a gente ainda. A gente vai perceber que ainda estamos como presas, porque o Emmanuel diz aqui para a gente que a liberdade ou a escravidão, elas estão residindo na gente. Como assim? Isso é uma coisa que preocupa a gente, sim, porque a gente não sabe até que ponto alguns costumes nossos aqui da Terra estão escravizando a gente. O costume da gula, a gente sabe que escraviza muita gente. A gente não, nem precisa entrar, né, nas drogas, o que o próprio nome diz, droga. Droga é para a gente utilizar de maneira terapêutica, de maneira a tratar as doenças. Quando a gente se vicia numa determinada droga, seja ela qual for, e cria a dependência psíquica, se eu desencarnar, a minha mente vai comigo. O meu corpo não vai, mas a minha mente vai. Eu vou estar tendo essa necessidade psíquica também do outro lado. Se eu não tiver a droga para poder me satisfazer, eu vou entrar em crise de abstinência, eu vou entrar em sofrimento, eu vou começar a buscar maneiras de usar a droga, igual aquela pessoa que está fazendo realmente tratamento contra a dependência química. Ela fica na situação de um louco desvairado querendo saciar a sua vontade. E alguns descobrem até que conseguem saciar muito pouco, mas já é alguma coisa, através do contato com alguns encarnados que também são viciados. Por isso que a gente sempre fala, né? Tem alguns vícios, por exemplo, o vício da bebida alcoólica. Quem bebe raramente bebe sozinho. A gente aceita essa realidade, não tem como para onde fugir disso. Mas a gente vai percebendo que chegou do outro lado da vida, se a minha mente está escravizada a alguma coisa, e escravizada ao ódio por alguém, a pessoa desencarna e fica vendo aquela pessoa o tempo todo, porque na verdade ela está presa àquilo ali, ela criou uma escravidão àquilo ali. Outros querem chegar a mundos superiores e observam, para chegar a mundos superiores, tem algumas coisas que a gente tem que adquirir. Então começa a olhar para o próprio corpo espiritual, que a gente tem um corpo espiritual que é diferente desse aqui. Paulo de Tarso já falava sobre isso na segunda carta aos Coríntios. A gente começa a perceber que a gente não tem ainda condições de entrar em alguns lugares. Lugares que vão exigir que sejamos mais amorosos, que sejamos mais fiéis, que sejamos menos suscetíveis, possamos perdoar. Em outras palavras, você consegue imaginar a gente entrar num lugar que a gente, se for permitido a nossa entrada, a gente traria mais perturbações do que qualquer coisa, e a gente consegue imaginar essa cena assim, porque a gente consegue visualizar aqui na Terra. Às vezes a gente está em paz num determinado lugar e foi um vizinho novo que chegou, que começou a fazer um rebuliço no local que você está morando. E é o que a gente faria se a gente chegasse com os nossos defeitos todo ainda indisciplinados em determinados lugares. Então, por isso, a natureza se encarrega naturalmente de não deixar a gente entrar nesses lugares até que a gente tenha o merecimento. Mas, pelo menos, já começa a se abrir o campo de visão para não ficar apenas preso a essa vida aqui da Terra. A gente encontra, sim, alguns casos que a gente tem a oportunidade de conversar com o espírito e ver que o espírito está mergulhado profundamente em problemas que já aconteceram há mais de 100 anos. Problemas relacionados à guerra, problemas relacionados à escravidão. E a gente fica questionando, meu Deus, como é que pode já ter passado esse tempo todo? Mas o tempo para ele não passou, porque aonde a mente está, o espírito também está. Então, se o espírito continua no passado, ele está vivendo do passado ainda. E isso é uma coisa muito séria. Mas ele vem falar para a gente, dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Essa frase é muito interessante, né? A nossa capacidade de autoprojeção ergue-se os nossos limites. A gente já fica aqui humildemente, até seguindo o conselho do seu Altivo Panfiro, presidente, fundador do Centro Espírita Leon Denis aqui no Rio de Janeiro, quando ele falava que eu imagino que o mundo espiritual é igual a nossa obra social aqui, a Malé. Vai ter muita gente para comer, a gente vai fazer comida para alimentar, vai fazer roupa, vai falar sobre o Evangelho, vai pregar a Boa Nova e vai continuar o nosso trabalho. E a gente procura fazer por onde, daqui a pouco, quando a gente chegar do outro lado, a gente ser merecedor de entrar também
no meio desses trabalhadores para fazer a nossa parte. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.